Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, nessa live aqui especial com a nossa querida Liliane, ela é escritora, ela ensina projeção astral, clarividente, nossa, muita coisa aqui hoje. E a gente vai fazer um bate-papo mesmo com ela e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui agora para a gente já começar aí já quente. Só um minutinho que eu vou chamar ela. Ela aqui, ela aqui. Opa! Oi, Roberta, tudo bem? Tudo e você? Tudo Olha, ótimo. Boa noite, pessoal. como é que tá aí o clima? Hoje até que tá mais ou menos, garoou um pouquinho, tá uns 26 graus mais ou menos, mas tá gostoso. E aí? Ai, que bom. Não, aqui é sempre frio. Hoje já É nevou. mesmo? Hoje já nevou, ventou Quanto tempo bastante, de mas faz fuso? parte. 3 horas. Ou 3? agora são 3 horas, às vezes Antes? são 4 horas. É, É depois. antes? Quer Depois? dizer, depois. Por exemplo, Nossa, para vocês agora são 7h30, quem está no isso, Brasil, e isso. para mim são 10h30. Tá. Mas aí por isso que eu estou agora me acostumando com esse novo horário, né, que a gente está aqui fazendo Sim, lives nessas horas e tal, mas tá fluindo, tá fluindo. legal, bacana. Ai, Liliane, deixa a gente já começar aqui me perguntando uma curiosidade para você. Como é que começou essa projeção astral na tua vida? Como foi? Como é que isso tudo iniciou? Como é que você entrou nessa vida? Na verdade, a gente vem de lá, né? Nós entramos nessa vida aqui na carcaça humana, mas nosso habitat é no mundo espiritual. Mas, na verdade, foi com 12 anos de idade, Roberta. Foi minha primeira experiência fora do corpo com lucidez, que eu me Uhum. lembre, né? Óbvio. Então, eu tive essa experiência no sítio do meu pai, numa cidade pequena aqui, pertinho de São Paulo. Nós costumávamos ir para lá todos aos finais de semana. Então eu ficava olhando as estrelas, tinha um lugar lá que tem uma piscina, né? E eu gostava de ficar lá olhando as estrelas. E aí, nessa noite, eu tive na verdade, o primeiro contato também com os nossos amigos estelares aí, vi muitas naves nessa noite. Não me assustei, foi uma coisa que intimamente eu sabia que existia alguns amigos, né? Uhum. Não só do lado de lá espiritualmente, mas como de outros orbes, né? Outros planetas. E nessa noite eu dormi e me tiraram do corpo, me patrocinaram um evento. Então eu senti a paralisia noturna, eu não conseguia me mexer. Uhum. Nesse momento eu me assustei, eu achei que eu estivesse realmente tendo uma parada cardíaca, ou que eu tinha morrido, na verdade, né? E fiquei com dó da minha mãe ao acordar, falando, nossa, a filha dela já foi embora, né? Então, né, não deu tempo nem de processar, e eu já fui levada para fora do quarto, onde eu fui abduzida numa luz azul extrafisicamente, e aí eu perdi a memória, não me lembro de mais nada nessa noite, mas eu Uhum. lembro de não conseguir me mexer, querer me mexer a pálpebra, abrir os olhos, o dedo, a mão, e eu não conseguia, foi muito mais forte do que eu. Então, esse foi o primeiro sintoma que eu percebi e aprendi na experiência fora do corpo. Foi aos 12 anos. Nossa, incrível. Já foi logo a projeção com o contato já junto, né, então. Interessante, né? Olha, mas quando você voltou, como é que você sentiu? Para você foi normal? Você ficou com um pouco de receio, muita dúvida? Como foi? Na verdade, eu não voltei na noite. Eu acordei de Hum, manhã com a lembrança. certo. Então, porque eu devo ter voltado da experiência, continuado o meu sono fisiológico mesmo, devo ter tido outras saídas e não me lembro, não sei, mas a única lembrança que eu tenho é na hora que eu acordei de manhã, abri os olhos, a primeira lembrança que veio foi a paralisia do sono. Primeiro foi o avistamento que eu tive na piscina, depois a paralisia do sono, depois a abdução extrafísica, e eu Uhum. me lembro de ter visto, né, quando eu cheguei depois desse túnel de luz, 2 pares de botas na minha frente. Quando eu fui levantando a cabeça, eram 2 seres bem altos, né, era um casal, e ali eu perdi a memória. E isso ficou na minha cabeça o tempo todo, né? E dali para frente eu comecei a ter experiências fora do corpo, sem presenciar ninguém mais, nem pessoas desencarnadas, mentores, amparadores, ninguém. Passei assim um bom tempo só experienciando o fenômeno, saindo, explorando o meu quarto, passando através da parede, através da porta, vendo que meu cachorrinho pequenininho me via e ele se conectava comigo. E minha mãe, quando estava fora, na madrugada, tomando uma água na cozinha,
ela não me via. Então, eu comecei a associar que talvez os animais possam perceber, os humanos não. Eu era uma Uhum. criança, 12 anos, né? Até que eu Sim. comecei a explorar também, sair de casa, sair correndo na rua. Quando eu me dei por conta, eu estava volitando, voando, né? Que é o ato de voar. E Uhum. aí, sim, depois de muito tempo, eu comecei a escutar vozes que me acompanhavam. E depois de outro tempo, eu comecei a ver pessoas desencarnadas e projetores astrais também. Foi muito devagar as coisas para eu ir entendendo, na verdade. Eles foram assim dando pérolas, né, para mim, Sim. e eu fui captando. Nossa, que bacana. Aproveitando aí, muita gente me pergunta e eu queria saber a sua visão. Como é que diferencia o sonho da projeção astral? Como é? Isso Conta aí é, pra isso é gente. bem complicado, porque, inclusive, até para a gente, né? Eu sei que você também é uma bela projetora astral aí, e a gente também sofre essa dúvida, né? Tem momentos que você fica nessa dúvida, puxa, será que foi 100% de uma experiência fora do corpo? Ou eu também misturei onirismo, imagens, né, absurdas do meu cotidiano, do meu sonho fisiológico? Porque, Sim, Roberta, nós precisamos sonhar também. O sim. nosso corpo físico precisa daqueles momentos do sonho fisiológico, que é mais ou menos 1h30 durante o ciclo das ondas cerebrais no sono, mais ou menos de 8 horas de sono, né, de uma pessoa. Eu não durmo 8 horas, eu durmo mais ou menos de 6 a 8 horas. Então, 1h30 a gente estaria sonhando. E Uhum. quando você sai várias vezes, o seu corpo vai, sai e volta, dependendo das ondas cerebrais, que vai de beta na vigília, depois alfa, teta e delta, esse ciclo ele se repete durante a noite. Então, quando você está no determinado ciclo, você sai do corpo. Quando você está no outro determinado ciclo, você tem um sonho fisiológico. E aí, Uhum. o que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente vai misturar tudo isso e formatar uma experiência fora do corpo real? E aí que entra a experiência da própria pessoa durante um conhecimento, leituras, técnicas. E isso fui aprendendo durante todo o meu percurso, né? E uma das coisas que eu notei era que quando eu fazia escolhas durante essas experiências, eu era Uhum. protagonista da cena. Por exemplo, eu estou numa cena e eu quero volitar, eu volito. Eu Uhum. quero virar à esquerda, eu viro à esquerda. Eu quero estender as mãos e projetar uma luz, eu faço a mesma coisa. Quando eu percebo isso, eu percebo que eu estou em experiência fora do corpo. Agora, quando as coisas começam a aparecer aleatoriamente, as Uhum. cenas vão aparecendo sem eu ter o controle, e uma coisa que não tem nada a ver, um onirismo totalmente distorcido, ou cenas de que eu vivenciei, o meu cérebro físico já conhece, seja de Uhum. um dia anterior, da noite anterior, de algo que eu li, algo que eu falei com alguém, ou coisa da minha infância. Então, aí eu percebo que isso eu estou naquela projeção semiconsciente. Então, você fica nesse desequilíbrio das ondas. E aí tem técnicas, né, para você emanar, por exemplo, luz do chakra frontal na imagem ou na cena. Aquilo Uhum. tudo se desfaz, que é o onirismo, e a realidade ela aparece ali para você. E tem Sim. duas coisas diferentes. Uma, você sai do corpo com lucidez. Você sente algum fenômeno da projeção, ou seja, catalepsia projetiva, que seria a paralisia do sono, né? Aquilo que eu não consigo me mexer. Pode ser um estado vibracional, um ballonnement, que é a inflação e expansão da aura, vários sintomas pré-projetivos. E aí você mantém a lucidez, você sai do Uhum. corpo, se vira, né, olha para o seu corpo, vê que o seu corpo físico está na cama e se desvira e sai pela parede, pela janela e vai voar, vai fazer alguma coisa. Isso é lucidez contínua, mais certeza do que essa impossível. Só que a maioria das vezes a gente acorda projetada num evento, numa cena, num determinado plano espiritual. E aí você perde o fio da meada da saída, e aí você fica naquela dúvida, mas é uma projeção, é um sonho, o que que é? Então, aí que entra essas técnicas para você se tocar, olhar para sua mão, puxar seu cordão de prata, olhar para ele. Então, tem várias técnicas, né, que Sim. você que você conhece muito bem, tem aí tantas Eu pessoas. uso
Sim, eu uso muito, muito a da mão e o questionamento. Isso funciona quase sempre. Acordado, tô dormindo. Sim, eu já olho para a mão, dou uma puxadinha, vejo aqueles defeitos assim da plasmagem, opa, tô fora do corpo. Sim, Mas sim, bem exato. bacana aí as dicas. Gente, vão fazendo as suas perguntinhas, tá? E logo, logo vou começar aqui a responder. Quer dizer, a Liliane que vai responder. E, Nossa, Liliane, deixa eu te perguntar, aproveitando aí o gancho que você estava falando. Muitas pessoas me perguntam como é que eu faço para rememorar, né? E quais técnicas que você indica aí para fazer essa rememoração? E fala aí para gente, dá essas dicas aí. olha, eu tenho assim duas dicas que eu acho que são as mais importantes e são as que eu uso. É, uma que antevém, né, essa segunda que eu vou falar, que seria uma técnica mesmo, mas a primeira, sempre falo para as pessoas manterem, pelo menos tentar, né, manter a lucidez durante a vigília, durante o seu dia inteiro. O que é manter lucidez? A maioria de nós, né, eu, muitas vezes também acontece isso comigo, eu não sou perfeita em nada, muito pelo contrário, estou sempre buscando aprimorar, aprender, conhecer mais, né? Mas eu também me pego nesses momentos em que eu estou dispersa. Eu não estou com foco no momento presente, naquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou aqui pegando uma caneca e tomar uma água, eu não estou nem saboreando Uhum, o gole da água. Eu estou tomando sim. porque eu estou com sede e vamos lá, vamos conversar. Então, isso é falta de lucidez. Isso é falta de lucidez nos mínimos detalhes durante o seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai para a cama. Então, fazer escolhas e sair do automatismo é um trabalho de autoobservação e autorreflexão, aonde você vai começar a se notar que você faz durante o dia, como é que você age, que escolhas você está fazendo? Você está indo na boiada, você está indo atrás dos outros, você está indo no automatismo, aquilo você está dando a sua presença para aquele momento, cada momento daquele 24 horas, né? O dia a gente dorme 8 horas mais ou menos, o resto você está dando a sua presença. Então, isso é um trabalho, Roberto, que já começa da hora que você acorda. E aí você não leva, porque quando nós estamos ansiosos ou melancólicos, né, a ansiedade está ligada ao futuro, a tristeza, a melancolia está ligado ao passado, e você não está no momento presente, o que acontece? Você acaba levando para a cama, né, ao deitar, uma agenda de tudo que você fez, o que você não fez, o que você deixou para o dia seguinte, e a preocupação, né? Você se Sim. ocupa de uma coisa prévia. Então, o que acontece? Seu cérebro, ele vai entender de que ele precisa continuar a desintoxicação dele no cérebro através do sonho, que Uhum. é preciso, nós precisamos. Nós saímos do corpo para desintoxicar a psique, a mente, o cérebro físico e o corpo físico, né? 20 minutos de sono é para a psique, 4 horas de sono profundo para o corpo físico. Então, o cérebro precisa jogar as Uhum. imagens oníricas do nosso dia a dia, mas ele não precisa jogar na volta da sua experiência fora do corpo. Ele joga porque você está com excesso de agenda, excesso de preocupação. Então, ele precisa dar uma relaxada. Então, você perde o fio da meada da experiência e na hora que você bate no corpo físico, vem toda aquela carga do onirismo. Uhum. Então, a técnica é você manter-se lúcido. Meditação é uma ótima ferramenta. Quem não consegue meditar, inicia com contemplação, que é você colocar um vídeo de imagens bonitas, natureza, um som suave, ou space music, e aí você só contempla aquilo. E presta atenção na sua respiração, no que você está contemplando. Aí depois você fecha os olhos e tenta entrar num estado de quietude. Isso é uma dica. A outra dica é quando você perceber que você está. Nós temos dois estados, o hipnopompo e o hipnagógico. O hipnagógico é aquele que você está quase caindo no sono e despertando a consciência para fora do corpo. E o hipnopompo é aquele que você está voltando de uma experiência fora do corpo e despertando no corpo físico. Então, nessa hora da hipnopompia, que é a volta da experiência fora do corpo, você, antes de você sentir que você está acordando, você pega o fio da meada de um sonho, que para você parece um sonho, está Uhum. vívido na sua mente, você viu que está vívido, já se mexe e abre os olhos.
que você abrindo os olhos, os seus corpos vão se encaixar naquela hora, e aí você vai lembrar da situação, já anota, porque se você voltar a dormir, você vai esquecer, isso acontece com qualquer sonho, né? Esquece mesmo. Não tem jeito. Então, é uma técnica de você, na hora que estiver despertando, traz uma cena na cabeça, que depois você vai puxar o fio da meada. Abre os olhos e capta aquilo. É uma técnica. Muito boa. Hoje em dia, eu uso a gravação, eu gravo, porque às vezes eu fico com preguiça. No começo eu fazia muito escrito. Ah, no Hoje em dia eu celular? gravo no celular É, e eu sou da época depois antiga. desperto. Aí depois que eu desperto, que eu vou ouvir e tentar entender e processar tudo aquilo ali. Mas ótimas dicas aí. Bom, vamos começar aqui algumas perguntinhas. O Jonas fala assim: sinto uma grande dificuldade em relação ao grupo que atualmente estou inserindo. Tive uma única projeção lúcida e desde então não consegui mais sair do corpo. Os obsessores nos impedem de sair? Oi, Jonas, tudo bom? Obrigada pela pergunta. Eu vou tentar respondê-la. Na verdade, não tem dificuldades em que tem interferências negativas, né? No caso, você usou a palavra aí dos assediadores, obsessores. Vai depender de como você está. Nós atraímos tanto mentores espirituais da luz, amparadores, colega astral, anjo da guarda, não importa o nome, como também interferentes negativos, que podemos chamar de assediadores, obsessores. Eu não gosto muito de chamar com esse nome, que eu acho que a gente está tudo no mesmo balaio, né? Só que é uma questão de você entender o processo de cada um no momento. Então, eles acabam querendo interferir ou podendo interferir desde que você vai fazer uma assistência extrafísica, por exemplo, eles não querem que você vá assistir alguém, principalmente se esse alguém for algum conhecido desses assediadores, que eles não querem que você ajude. Isso existe? Existe essa possibilidade. Mas se você estiver íntegro, se você tiver ido para a cama ao se deitar, fez um trabalho de bioenergia legal, não aquele 5 minutinhos, pulsei luz nos chakras e pronto. Não, um trabalho de aquietamento mental, de percepção de si, né, de você sentir o seu campo áurico inflar, expandir, né, de você querer fazer um trabalho também de emanação de energia em volta, inundar seu quarto onde você está dormindo com essa luz astral, com aquilo que você é, deixando a sua marca, a sua assinatura espiritual, seu RG espiritual gravado naquele campo, que acaba sendo um campo de proteção para você. Então, isso vai depender de como você está naquela noite e de quem você é no dia a dia. A gente só tem assédio se você não está legal naquele dia. E todo mundo sofre assédio. Todo mundo tem seus momentos de desequilíbrios com padrões mentais, padrões emocionais, que eles oscilam. Mas a gente tem que tirar um pouquinho, né, fazer um balanço de tudo que a gente faz na vida, pensa e sente durante aquele dia, pelo menos tentar melhorar isso. Por isso que eu falo que, como o autoconhecimento, a experiência fora do corpo é uma ferramenta que te obriga a se trabalhar. Porque na hora que você sai do corpo, você se vê exatamente nu. Não nu de roupa que eu estou falando, mas nu na expressão, na personalidade, na sua consciência, naquilo que você é. Então, se você está desequilibrado emocionalmente, fora do corpo, essa emoção ela vai triplicar, porque você está no corpo das emoções, que é o psicossoma, ou o espírito, e no plano das emoções, que é o plano espiritual. Você não tem mais o corpo físico, que é o seu filtro das emoções. Então, lá você exacerba as suas emoções, e é aí que a gente se conhece. Então, se você está desequilibrado, você vai sim encontrar interferência negativa. Isso é normal, como aqui na rua, você sai falando no telefone e você está propenso a ser assaltado. Tá? Então, tudo vai depender do como você está naquela noite para você fazer a experiência fora do corpo. Espero ter respondido. Ai, maravilhoso. Aproveitando que você comentou, né, de ter um espaço, um local. Você tem um local exato para se projetar? Você faz na sua cama, no seu quarto? Faz com alguém? A questão do acoplamento, como é para você? Olha, Roberta, na verdade, assim, hoje eu moro sozinha, minhas filhas estão
saíram para morar fora, né? Estão morando sozinhas, aí cada uma no seu apartamento. Então, fica muito mais fácil para mim imantar, né? O meu cantinho aqui, com a minha energia, com a minha própria energia. E eu Sim. trabalho em casa, então, assim, não recebo muitas visitas, principalmente agora na pandemia também, né? Então, não tem muitas coisas de, ligar para as amigas, vem para cá. Então, não tenho isso. Mas, então, é muito mais fácil. Então, eu não tenho acoplamento áurico com pessoas físicas, vamos dizer assim, né? Então, meu trabalho de bioenergia, meu trabalho de, de meditação é muito mais fácil para quem está com pessoas dentro de casa, porque cada um tem uma energia, cada um tem uma personalidade, uma maneira de ser na vida. Então, existe acoplamento áurico. Mas isso não quer dizer que você não consiga sair do corpo. Você pode estar casada, você está com a sua parceira, com o seu parceiro, do lado, na mesma cama, se esse parceiro ou essa parceira tem um estilo de vida muito parecido com você, ou seja, não precisa estudar as coisas que você estuda, mas é uma pessoa, sabe, leve, uma pessoa que leva a vida, puxa, bacana, pode ter um desequilíbrio de vez em quando, claro, todo mundo tem, mas na hora na hora de se deitar, você bate um papo com essa pessoa, ela bate um papo com você, vocês, sabe, assistem um filme legal, conversam um papo bacana, cada um faz uma leitura, então isso ajuda no acoplamento áurico sadio e faz com que não haja interferência negativa e você se projeta facilmente. Agora, quando é o oposto, por exemplo, se eu vou me deitar com uma pessoa que está totalmente alcoolizada, por exemplo, né? Então ela está totalmente vulnerável. E a aura dela, acoplada à minha, no mesmo recinto, pode dificultar. O meu trabalho bioenergético vai triplicar, eu vou ter que fazer muito mais tempo para poder expandir e até melhorar a aura dessa outra pessoa. E não deixar que a aura dela afete a minha. Então, tudo é uma questão de percepção de tudo que está ocorrendo. Mas também não é para ficar aquela neura, né? De que, não, agora eu preciso ver quem está dormindo do meu lado. Não, senão você não vive. Né? Exatamente. As pessoas, você tem que viver. Hoje eu estou aqui no meu apartamento sozinha, mas isso não quer dizer que eu não me relaciono. Né? Então, não estou dizendo isso. Acho que a relação humana ela é necessária. Ela é necessária porque nós estamos aqui para isso, né? Experienciar a vida e vidas na troca. Agora, eu não faço assim, estou fazendo uma técnica para sair do corpo agora antes de dormir. Eu já não treino mais isso, Roberta. Sinceramente, eu já passei minha vida inteira treinando técnicas, praticando. Sim. Hoje, o que eu faço mais antes de me deitar é um aquietamento mental e emocional. Eu faço uma varredura, vamos dizer assim, como estão meus chakras, pulso luz neles, faço uma expansão áurica, e aí eu faço um trabalho de bioenergia, de emanação de luz para as pessoas que eu conheço, para a humanidade, para limpar o meu apartamento. E aí, depois disso, eu me deito e aí fecho os olhos e espero a coisa acontecer. Não é aquilo que estou fazendo, estou sentindo, estou saindo, pronto. Entendeu? Eu já relaxo e deixo, porque, para mim, eu não acredito. Eu sei que existe uma vida fora da matéria e uma vida aqui dentro da matéria. Então, para mim, eu não tenho mais esse questionamento. Então, é muito mais fácil a aceitação do meu cérebro físico, aceitar uma experiência fora do corpo, as coisas que eu vivencio lá fora. Então, é por aí que eu faço, entendeu? Não sigo mais muitas técnicas. A minha técnica é aquietar a mente. Interessante. Olha aí, pessoal, várias dicas aí já para vocês. Olha, a Emília, ela pergunta assim, a Emília queridíssima, ela Aí, estou muito feliz hoje com essa live, vocês são muito queridas. Você pode falar um pouco sobre a yoga na sua vida e se ela é facilitadora nesse processo de se projetar? um beijo para você, né? A Roberta aí sabe muito bem, Ai, né? maravilhosa. Nos apresentou, então, graças a ela, a gente tem esse início de amizade bacana, né? Sim. Então, na verdade, né, eu sou formada em Hatha Yoga também, eu fiz lá na CPUSP com o Marcos Rojo, e é uma coisa que nossa, tá em mim, eu pratico, gosto muito, e ajuda muito, não só no processo das experiências fora do corpo, mas
no processo mesmo do dia a dia, né? O yoga, ele te traz muitas ferramentas, como o pranayama, por exemplo, que é o trabalho da respiração, a meditação, que é o trabalho do seu autoconhecimento, do aquietamento, e os asanas, que são as posturas que te fazem a energia fluir nos seus canais, nos seus meridianos, nos seus nadis energéticos, fazendo fluir melhor a sua energia interna. Então, tudo isso facilita para você estar com seus corpos sutis plenos na hora de você ter uma experiência fora do corpo. Então, a yoga o yoga, né? Ele é bom para tudo. É bom para a mente, para o corpo físico, para o corpo energético, corpo espiritual, corpo mental, ou seja, para toda a nossa consciência. É uma coisa que eu pratico, gosto muito e falo para as pessoas irem atrás e procurassem yoga e meditação. Ai, que legal. Eu sou fã bastante da meditação, sou muito fã. Ai, que Legal, bom. eu também. Deixa eu ver aqui, mais outra perguntinha. Bom, a Márcia faz um comentário aqui, né? Eu vou ler e veja se você consegue ajudar ela. A Tá. Márcia fala assim: hoje de manhã acordei, mas resolvi dormir mais. Comecei a ter um sonho aleatório, então acordei e estava difícil abrir os olhos. Abri só um pouco e vi um clarão. Senti meu corpo em EV e acordei. O que você interpreta através do seu conhecimento? Essa hora da manhã, para mim, é a melhor hora de você ter uma experiência fora do corpo lúcida, que você vai acordar e você vai lembrar de tudo que aconteceu naquela vivência. Porque é exatamente o período das ondas cerebrais que ele já está quase que despertando, né? Quase passando de alfa para beta e na hipnopompia. E aí é muito mais fácil você trazer a recordação. E muito mais fácil quando você acorda e volta a dormir. Para mim, é a melhor projeção, aquela que eu desperto e volto a dormir. Isso acontece geralmente 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Se eu posso prolongar um pouquinho mais meu sono, até umas 9 horas, por exemplo, nossa, minha melhor projeção de lembrança, de rememorização, é nessa parte da manhã. E o que aconteceu com você? Você acordou, voltou a dormir, sentiu, em vez de sentir a paralisia do sono, você sentiu um outro tipo de sintoma pré-projetivo, que é o EV, o estado vibracional. Você despertou exatamente no momento da desconexão dos corpos sutis, do seu corpo físico. E aí a sua consciência desperta nessa hora o estado vibracional, né, que é a desconexão dos nadis energéticos ou meridianos no corpo sutil e com o sistema nervoso central físico do corpo físico se desconectaram. E nessa desconexão existe o estado vibracional. E aí tudo vibra. E aí, muitas vezes, as pessoas têm medo nesse momento. Tem medo tanto da paralisia do sono, quanto do estado vibracional, porque acha que está morrendo, acha que vai ter um infarto. E o que ela faz nessa hora? Ela se mexe, acorda abruptamente, a respiração 1000 por hora, né? Então, os batimentos cardíacos super ativados. Então, nesse momento, o que você deveria fazer? Pensa em relaxar, acalmar a mente, sentir o estado vibracional e, ao mesmo tempo, se projetar fazendo uma expansão áurica. Imagina você fluindo, que nem um balão, crescendo, e faz menção para você sair para o alto, que aí você vai ter a experiência. Mas também esse estado vibracional pode ter sido a volta de uma projeção e você, com medo, você cortou a lembrança, a rememorização. Então, pode ser as duas coisas. Muito bom, hein? Jonas Souza. Tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Quando bebês e crianças dormem, passam pelo mesmo processo de estar inconsciente? Ou, de certa forma, ele já tem alguma rememoração? Jonas, o que acontece com as crianças, né? Você imagina, você como espírito desencarnado, antes de reencarnar ainda, no período intermissivo entre vidas, tá? Pronto para reencarnar. Sua mãe está ali com um feto na barriga e você está acoplado já auricamente com a mãe ali. Então, até o feto, às vezes, se projeta para o período intermissivo, se projeta do lado da mãe, se projeta ali na casa onde a mãe vive, e às vezes fica ali adormecido, como se estivesse hibernando, já se
restabelecendo já como, né, saindo de um adulto para virar criança realmente. Então, tem várias possibilidades. Quando a criança nasce, ela nasce com o chakra coronário muito aberto, tanto que o bebê tem a moleira, né, que é molinha, a gente fala, cuidado com a cabecinha, papapá, porque também o chakra coronário energeticamente também está muito aberto. E por contrapartida, o primeiro chakra que tem que ancorar na Terra, tem que estar muito aberto, tanto quanto o coronário, é o básico, é no cóccix, que é para o quê? Ancorar a criança no planeta, né? Fazer com que ela sinta a presença dela nesse mundo e comece o esquecimento do período intermissível entre vidas, de outras vidas passadas, para começar a se acoplar auricamente com o MOB, que a gente chama Modelo Organizador Biológico da mãe, do pai desse planeta, que é a nova história dessa consciência, dessa criança. Então, esse período de desconexão com o espiritual e ancoragem terrena, ela se dá mais ou menos até os 7 anos, né? Porque aí os chakras estão em formação, né? O chakra frontal, quando a criança já começa a perceber as pessoas, laríngeo, quando ela começa a balbuciar palavras, cardíaco, quando ela começa a sentir afeto pelos pais, quando ela começa a se alimentar, o umbilical já começa a produzir, e o sexual, mais ou menos com 7 anos, 8 anos, ela começa já a se perceber, se tocar, né? E o básico, que é a contrapartida do coronário, já está ali, aberto. Então, nesse processo, as crianças têm muita clarividência, têm muito amiguinhos espirituais, e é muito mais fácil se lembrar de memórias de outras vidas, de coisas que acontecem durante a experiência fora do corpo. Elas, você vê criança dormindo, né? Nossa, que delícia, né? Elas estão largadas, elas se largam e desprende muito fácil o espírito. Só que às vezes as crianças, na hora que acorda, não traz a memória, porque a referência, o cérebro físico dela ainda não experimentou. Então, ele joga outros sonhos, porque ainda ela está iniciando uma nova vida aqui. O cérebro físico precisa ter referências para poder entender o que aconteceu com ela fora do corpo. Mas mesmo assim, tem crianças que lembram, sim. Eu tenho um irmão meu mais velho do que eu, quando ele era criança, ele nunca conheceu minha avó, nós nunca conhecemos, que ela já falecida antes de nós nascermos, e ele falava para o meu pai que ela aparecia para ele vestida com uma cor verde de um vestido que o meu pai enterrou, de florzinha e tudo mais. Então, são coisas que não dá para deixar de perceber, né? Então, as crianças, elas têm facilidade, sim, quando elas são mais sensíveis, de rememorizar, sim, mas não conseguir entender muito porque falta repertório no cérebro físico. E aí, Roberto, uma coisa muito importante, eu vou até falar isso porque eu tenho um livro infanto-juvenil de projeção astral para crianças, na verdade, mais para pais lerem com as crianças. Chama Viajando nas Estrelas, agora pela minha editora, Tesseractum, né? Eu estou reeditando com umas imagens maravilhosas, em breve vocês vão ter aí nas livrarias e tudo mais. E o que acontece? Eu conto muitas experiências de crianças, principalmente das minhas filhas, eu tenho 2 meninas, né? Mulheres, na verdade, hoje, 25 e 28 anos, que tinham muitas experiências e me contavam desde criança. Então, o importante papel dos pais é não tolir, é não cortar quando as crianças contarem algum sonho que parece uma coisa meio esquisita. É se aprofundar mais, é puxar mais o fio da meada da criança para ela não perder esse contato. É muito importante isso. É verdade. Eu tinha muitas experiências, mas eu chorava muito, muito. Nossa, era muito pequena e minha mãe dizia que eu só passava. Eu acordava falando que tinha monstros no quarto, mas meus pais não sabiam como lidar com aquela Sim, situação, né? Então, acontece. sim, Mas claro. hoje em dia que eu já sei mais ou menos o que que era. Mas naquela época, né, em criança, a É. criança não entende. Por isso que é bem bacana aí você faz escrever esse livro, né, para os pais, Sim. pra eles saberem como lidar com isso. Como Muito legal. lidar, exato. Eh, Celso, muitas vezes desperto lá no astral, né, me sentindo como se estivesse em outro corpo. Eu sou tratado no astral como se fosse outra pessoa. E às vezes percebem que tem alguém diferente no corpo lá. Bom, dá sua opinião aí.
Liliane? Celso, é muito complicado eu opinar por uma coisa que eu não vivencio, né? Eu não estava com você, não sei. Isso nunca aconteceu comigo, né? De me falarem isso e nem de eu me sentir. Você está falando que você se sente como se tivesse outro corpo. Uhum, Muitas vezes o que acontece fora do corpo também, da mesma forma que aqui, no plano físico, existem médiums, espíritos que se acoplam em médiums, e o médium, através da psicofonia, fala, né, o espírito fala através do médium. Existe também a psicofonia projetiva, ou seja, você sai do corpo e pode também você estar acoplando no médium que está acordado naquele instante, ou você também psicofonar outro espírito mais sutil do que você na hora da projeção astral. Então, há essas possibilidades. Agora, tem muita gente que fala, quando você falou, sou entrante, né? Muita gente fala essa coisa de extraterrestres que estão entrando no corpo do outro e se apossando. Sinceramente, eu não posso te falar nada disso porque não é a minha realidade. Eu nunca ouvi, vi uma realidade dessa, eu nunca senti assim. E as pessoas que eu conheço que são contatadas nunca falaram sobre, não tiveram essas experiências, né? Agora, experiências de acoplamento áuricos projetivos já ocorreu muito. E muitas vezes nós saímos do corpo e, dependendo de como a sua consciência se assimila melhor uma vida sua passada, por exemplo, que seja neste planeta, que seja em outro planeta, se foi uma vivência, uma experiência de vida muito forte para você, quando a gente sai do corpo, a gente traz aquilo, porque está imantado na sua consciência. Nossa consciência é um grande ovoide de luz. E ali está marcado todas as experiências que você já teve em outras vidas passadas. Isso a gente está falando em tempo linear, que nossa cabeça é tão pequenininha que a gente só entende tempo como passado, presente e futuro. Mas para os nossos amigos estelares aí, nossos amigos espirituais, não existe isso. É passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo, né? Então, você pode sim, naquele determinada saída do corpo, você está mais conectada com o Celso daquela vivência de Vega 5, por exemplo, do planeta de Vega 5, ou então o Celso de 1950, 59 é muito próximo, mas 1900, 1890. Então você traz aquela carga emocional de quem você foi, quem você era, e emanta isso na sua consciência quando você está fora do corpo. Então, parece que você. Às vezes, até uma pessoa pode te ver exatamente plasmando um outro Celso, uma outra pessoa. Como uma mulher, por exemplo, que foi muito forte, uma experiência sua de outra vida, que você foi uma mulher e você gosta daquela vida que você tinha, quando você sai do corpo, você se plasma daquela forma. E eu posso te encontrar fora do corpo, eu vou te conhecer, reconhecer pela energia do Celso, que eu conheço hoje. Mas você pode aparentar outra pessoa de outra vida. Então, há essa possibilidade também de acontecer. Muitas vezes já saí do corpo e me viram como médica, por exemplo. Pode ser que eu já tenha sido médica, pode ser que eu tenha um desejo enorme, né? Tive um desejo enorme nessa vida de ter sido médica, né? Tentei entrar na faculdade, não consegui, e quando eu saio, eu me plasmo como médica. São carências emocionais da nossa consciência, e as pessoas podem me ver dessa forma. Então, é muito subjetivo, não, é complexo. Não dá para te falar exatamente o que é no seu caso. Sim. É interessante você ter falado isso. Eu também nunca vivi essa experiência, eu vi, né, essa relação do entrante, mas eu também já vi o do acoplamento, não é? Da incorporação, no astral, mas não dessa questão do entrante. Então, É. só para uma observação e também. O José, ele fala assim, José Carlos: se quando um espírito me ataca e é muito agressivo, se eu lanço energia em um espírito, pode machucar? Não, mas se jogar uma energia muito forte pode matar ele, tenho medo de machucar o espírito ao me defender. José, primeiro assim, espírito não morre, né? Já está em espírito, seja ele projetor astral ou um desencarnado, né? Não tem como
matar. Mesma coisa você, ao sair do corpo, não tem como ninguém chegar, plasmar sei lá, uma arma, te dar um tiro e você desencarnar. Ou tentar cortar seu cordão de prata, dissolver. Não, isso só ocorre devido à sua carga vital, à vitalidade do seu campo bioelétrico, e você já nasce com aquela carga vital de quanto tempo você vai vivenciar aqui uma vida física, a não ser que você seja uma pessoa que se maltrate seu corpo, é muito violento na rua, de correr muito com o carro, pode bater, ou seja, o autossuicídio acontece. Mas se for uma vida mais, vamos dizer assim, normal, regrada, você vem com aquela carga vital. Então, não corre o risco de ninguém te matar fora do corpo, tá? E essa questão de você machucar alguém é tudo condicionamento mental, tanto seu quanto do outro espírito. Jogar energia para o outro, seja ele um encosto no espírito com psicose pós-mortem, que ele não sabe que morreu e a gente precisa dar uma assistência extrafísica, seja ele um assediador, uma pessoa que sabe o que está fazendo, ele quer te assediar, ele quer te machucar, ele quer fazer com que você sinta uma certa dor, tá? Então, isso vai depender de como você lê isso, como é que é o seu olhar sobre isso. Porque se você tiver na sua mente o condicionamento mental de que você sente dor fora do corpo, você pode sentir dor. E nesse instante, não é que você sentindo dor, você vai acordar e vai sentir dor no corpo físico. Não, isso tudo é mental. É mental. É condicionamento de padrão mental, tá? Não vai passar, somatizar no seu corpo físico. Então, nessa hora, você tem que pensar, puxa, mas espera aí, estou em espírito, energia, não tem que sentir dor, não vou machucar nem ser machucado. Então, nessa hora, você expande sua aura, você se sutiliza mais do que o outro ser, ou ele some da tua frente, ou você some daquele padrão espiritual, daquele nível de plano espiritual, tudo se dissolve e você se vê projetado sem aquilo. Agora, medir força com o assediador, eu não aconselho. Eu aconselho você primeiro, como você mesmo falou, né, aqui, tenho medo de machucar o espírito ao me defender. Esquece que ele não, o padrão mental dele, de achar que você está machucando ele, não existe isso, né, porque ele também sabe que ele está ali, ele não vai morrer, tá? Então, o que você pode sentir é assim, puxa, a rajada de energia que eu vou emanar para ele, ele vai sentir alguma coisa negativa, depende de como você fizer isso. Qual é a intenção que você está emanando essa rajada de luz para ele? Qual é a intenção, como é que você se defende? Na mesma intensidade emocional da dele, ou seja, raiva, ego, medindo força, ou é aquela coisa, eu tô de boa, sou do bem, eu só quero me defender, vai na luz. Então, isso que teria que ser na hora que você se sente assediado, você percebe que a pessoa está te assediando. Então, muitas vezes, no início eu projetava, né? Hoje eu faço o quê? Uma expansão áurica. Como se a minha própria energia, da minha própria consciência, dos meus corpos, acoplasse na dele e eu emanasse. Se ele quiser receber, ele vai receber. Se ele não quiser, ele vai sumir da minha frente. Mas eu fiz o meu papel. Além de eu ter emanado uma compaixão naquilo que eu sou, fora do corpo, como assistência, eu também me protegi. Então, são duas coisas ao mesmo tempo. Você poderia mudar ele, o amparador ali assume, e você está se defendendo também. Então, teria que ser por aí. Vamos aqui para uma perguntinha agora do Adriano. Olá a todos. Liliane, soube de algo sobre a Rússia e Ucrânia através da projeção? Esperamos boas notícias. Não, Adriano, não soube. O que acontece para a gente assim, né? Primeiro que eu sei, né, o que ocorre no planeta. A gente tem que saber como é que estão as notícias e tudo mais, mas sem se conectar emocionalmente à questão. Porque toda noite, independente de Rússia, Ucrânia, teu vizinho aqui do lado pode estar precisando de ajuda, né? Ele pode estar prestes a pular da varanda e se suicidar. Então, a gente que faz assistência extrafísica,
Nós não medimos essas... Não, eu vou essa noite até a Ucrânia, até a Rússia, tentar projetar... Não, eu faço isso antes de me deitar. O trabalho de emanação de energia que eu faço, que eu dedico isso às pessoas que eu conheço, aos desencarnados e à humanidade, quando há uma coisa assim em questão, por exemplo, no caso a Rússia e a Ucrânia, você emana luz para os dirigentes, para os países, para as pessoas, para ver se acalma um pouco e saia das interferências negativas. Então, isso já é o importante você fazer. Então, fora do corpo, você acaba aqui ajudando isso, mas muitas vezes a gente nem lembra, né? Dessas assistências assim, ninguém chega para você e fala, vai acontecer isso, 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 pelo menos comigo não, tá? Não sei outros projetores. Sim. Você já conhece caso, já conversou com alguém, Liliane, sobre que ela tá fora do corpo, consciente, mas quando ela volta, ela não lembra de nada? Muitas vezes, inclusive comigo. Quantas vezes meus amigos chegavam para mim e falavam assim: você lembra dessa noite? Você estava tão lúcida, você fez isso, fez aquilo. Hã? Eu? Não acredito. Ai, que ódio. Foi assim que eu comecei a querer estudar, a querer ler muito sobre isso, aprimorar de verdade as técnicas, porque eu não me conformava. E hoje Sim. eu vejo, às vezes, meus alunos, eu encontro com eles fora do corpo, falo, essa noite você estava lá, você quer, Liliane, você está brincando? Assim, eu faço a mesma coisa que fazer um pouco comigo, né? Assim, então, vai lá, estuda mais que você está lúcido lá fora. Então, o que quer dizer? Na hora que você encaixa, é aquilo que eu falei, né? Você está com excesso de agenda no seu padrão mental, e isso afeta. Como é que você foi dormir? Se você foi dormir esquentadinho, nervoso, brigou com alguém, se você foi dormir com a barriga cheia, né, antes, muito próximo na hora de dormir, porque o aparelho digestório não dá tempo de fazer a digestão, o chakra umbilical fica trabalhando ali, então você fica preso, né? Você sai só ali no quarto, no acoplamento. Então, o que acontece? Tudo isso faz com que a sua memória, a rememorização seja fraca. E muitas vezes até você sai tranquilo, se desprende bem suave, faz tudo o que você tem que fazer, se lembra de toda a lucidez, fala, agora vou encaixar no corpo, vou lembrar de tudo. E na hora que você encaixa, fala, nossa, tenho certeza que tem alguma coisa, mas o quê? O quê? Aí tem uma técnica, Roberta. Conta pra gente a sua técnica. E que você faz durante o dia, se você tirar uns minutos para você meditar, porque eu faço trabalho de bioenergia quando eu acordo e quando eu vou me deitar. Eu nem falo mais quando eu vou dormir, porque isso é um padrão que você apaga a sua consciência. Eu vou me Olha, deitar e a minha bacana. consciência continua Uhum. desperta, ela não precisa sonhar e dormir, tá? Então, na hora que você vai tirar um tempinho durante o dia, se você puder, uns 20 minutos de meditação, de aquietamento, porque o que acontece? Aquela experiência está gravada na sua aura, está no seu campo áurico, está nos todos os seus corpos, está na sua consciência. A meditação pode trazer o quê? A conexão, na hora que você expande a aura, você capta alguns fios da meada, das cenas. E aí você vai trazendo. Nossa, nunca aconteceu com você de lembrar sonhos só Já. depois, à tarde? Sim, às vezes à tarde, no final da tarde, à noite, eu disse: Não é? "Nossa, eu tive uma Sem meditar. projeção". E Sem depois você vai, né, Mas você às vezes você imagina lembra numa parte, né, Liliane, depois no final lembra de tá outra e vai encaixando. encaixando, exatamente. Então, isso sem meditar. Então, você imagina se você parar para fazer isso. Sim, Você acaba sim, captando. sim, muito bom. Aproveitando também mais outra pergunta que você falou sobre a alimentação. Que na sua visão, quais são os alimentos que impactam, se impactam, qual o horário, se impactar, na Olha, projeção astral? eu não como carne já há 25 anos, não por alguma ideação ou um objetivo, não, porque foi um processo meu de fazer muitos trabalhos de bioenergia. Foi quando eu comecei, na verdade, os estudos mais, né, profundos, e aí eu comecei a me sentir muito sutil. Então a carne me fazia mal, eu passava mal, cada vez que eu comia carne, eu passava mal. Então eu fui diminuindo aos pouquinhos. Até hoje, né, eu como peixe, mas não muito também, de vez em quando. E não é o problema da carne vermelha, do álcool, do chocolate, do amendoim, da gordura. Não tem problema nenhum. Todo mundo sai do corpo com carne, com picanha, com peixe, com alface, todo mundo sai do corpo.
O problema está em você comer isso e deitar. Uhum. Pelo menos deixa fazer digestão, né? Pelo menos evita comer carne, que é muito pesado, né? Próxima à hora de você dormir. Tipo, você come carne 9 horas da noite, vai deitar às 10. Puxa, o aparelho digestório está ali, produzindo todas as enzimas, o chaco umbilical está 1000 por hora, então dificulta. Então, você quer comer, coma pelo menos 4 horas antes de que você sabe que você vai se deitar, porque já deu tempo de fazer a digestão. Mas a gente sabe que a carne demora aí uns 3, 4 dias no organismo ainda, né? Mas, independente de projeção astral, hoje até os médicos estão falando que excesso de carne, né, já está até Uhum. prejudicando o organismo. Mas isso aí é uma questão de opinião, de gosto, Sim. né? Então, eu sinto cheirinho ainda de picanha, falo, ai, meu Deus, como eu gostava de picanha com alho e tudo mais. Mas não adianta, entendeu? Não, eu vou comer, eu Sim, passo mal. Então, eu não me violento, mas eu me respeito. Então, cada um sim. tem que se respeitar e ver se Esse é tem. mais importante, né? Muita gente me pergunta isso também, sabe, sobre alimentação, nas questões de ter sensibilidade, de se projetar. E eu falo muito que a pessoa tem que ver o que ressoa com ela, né? Eu não fico forçando ninguém Sim, também a fazer uma coisa ou outra. Eu também não como carne vermelha, mas eu como carne branca, né? Peixe e outras coisas. E assim, quando eu passei um tempo, Liliane, testando não só a sensibilidade, mas a projeção astral, a tirar a carne. Mas aí a minha própria, eu mesmo não consegui me adaptar. Eu voltei, tudo bem, sim, respeitei. Eu acho que claro, isso é o mais importante, né? a Eu vejo configuração, muitas pessoas eu vejo muitas pessoas com processo de culpa. "Não, sim, porque eu tenho que ser vegana para né, expandir a consciência e tal", mas eu exato. acredito, né, então a Não, e gente tem outra coisa também, Roberta. Às vezes as pessoas fazem jejum até para sair do corpo. O que acontece nesse jejum? Ela fica fraca. uhum, A fraqueza tira a sua lucidez. Você se desprende sim muito mais fácil quando você está doente, gripado, toma remédio para dormir, melatonina, seja qual for o remédio. Você sai muito fácil do corpo. Só que você não sai com lucidez. Você é apagada. Então, o que adianta você sair do corpo, acordar e não se lembrar? Ou você ter uma exato, saúde boa, né? E poder se lembrar da experiência. exatamente. Eu acho que é achar o equilíbrio mesmo para a pessoa, né. É, Exato. muito boa aí as dicas. O Celso Cavalcante falou aqui que nunca fui para umbral no nível do Saulo. Só não barato. Celso, também não se compara, cada um tem uma experiência, vai no seu ritmo. Sempre é cidades parecidas e ao mesmo tempo diferentes das nossas, como se fosse outra realidade e dimensão. Quando trago um endereço, não existe aqui. Tem uma explicação para você, Liliane? Essas outras realidades, né? Você pode realmente estar acessando outros planetas, estar acessando outras vidas passadas, estar acessando lugares que você fala endereço, trouxe um endereço e o endereço não existe. Mas será que você pegou 100% certo daquele endereço? Porque o nosso cérebro ele é muito tinhoso, né? Uhum. Às vezes você pega uma coisa, mas falta outra. Então, isso é uma opinião minha, né? Então, eu já tentei trazer muita coisa certeira fora do corpo e chegar aqui no Google e procurar. Muitas coisas eu acertei e achei, Uhum. e muitas coisas inexistentes. Mas e que eu sabia que era aqui nesse planeta. Então, assim, eu prefiro pensar que eu não peguei 100% a nota, vamos dizer assim, entendeu? Agora, existem muitas realidades diferentes. Quando você sai do corpo no seu próprio apartamento, na sua própria casa, se ela foi são dois motivos. Quando você acessa uma realidade diferente dentro da sua casa mesmo, você fala, nossa, mas está diferente. Não é nem essa decoração que eu tenho na minha vida física. Você pode estar acessando duas coisas. Se a casa já foi alugada, ou outra pessoa já vivenciou aí, ela já plasmou ali no duplo etérico da casa, no campo eletromagnético do ambiente, aquela vivência antiga. Isso é uma opção. A outra opção, para quem estuda e gosta, eu adoro esse tema, que é a física quântica, multiverso, realidades paralelas, camadas de realidades coexistentes simultaneamente, né?
Hoje a gente tem aí o nosso físico Michio Kaku, com tantos livros que falam sobre isso, então está sendo estudado cientificamente. Você pode também ter acessado uma realidade paralela do próprio Celso. Então, uma outra vida que o Celso está vivenciando, que não é uma só, são várias, né? Depois, hoje não dá para falar sobre isso, é um assunto bem complexo, mas você pode estar acessando uma realidade do outro Celso. Então, o mundo espiritual, o invisível, ele é bem complexo. E você já acessou alguma outra realidade, algum outro eu seu? Já, Já? já. Bem bacana. Tem alguma que você pode compartilhar com a gente ou são muito assim, que você não pode? Tá tudo bem se não puder. Não, eu posso tudo e não posso nada, você vai depender das suas escolhas. Mas, assim, mais ou menos, vai um exemplo. Num determinado momento da minha vida, e isso ocorre assim, as camadas de realidades paralelas, por que elas ocorrem? Elas ocorrem porque você, o tempo todo, sua consciência, ela é carente de preencher seus vazios. Por isso que a gente reencarna, né? Então você tem que fazer. A gente está o tempo todo escolhendo, né? Mas não escolhendo se eu vou tomar água ou se eu vou agora escrever um poema. Não, escolhas mais importantes, né? Escolhas assim, por exemplo, de profissão, se eu vou casar, se eu vou comprar uma bicicleta, se eu vou sair do país ou se eu vou ficar aqui, se eu vou dar curso disso ou daquilo, coisas mais profundas, né? De existência mesmo. Então, esses caminhos, esses percursos que a sua consciência vai trilhando, em cada escolha, ela bifurca já outra realidade. Então, nunca a sua consciência vai deixar de vivenciar aquilo que você acha que você não escolheu. Em algum determinado campo de existência, ela está experienciando aquilo que nessa você não escolheu, escolheu outra coisa. Então, num determinado momento da minha vida, eu tinha que escolher uma coisa. E eu não vou dizer o que mas eu escolhi a outra. E quando eu saí do corpo, eu vivenciei a Liliane vivenciando aquela escolha que eu tinha feito. Eu falei, olha, que legal. Puxa, nossa, que legal. Estou feliz ali. Mas é uma coisa muito rápida, sabe? É muito instantâneo. E aquilo, eu não me vejo. Eu sou aquilo. É como se eu sou aquilo. Eu não consigo me ver e conversar comigo. Eu sou aquilo. Tanto que, às vezes, hoje, os meus exercícios de bioenergia, de meditação, quando eu expando e emano luz, né? Como eu falei, pessoas que eu conheço, familiares, humanidade, eu emano também para todas as Lilianes coexistentes por aí. Mesmo que eu não tenha acesso. Eu tento emanar aquela sabedoria, aquela pequena sabedoria que eu tenho nessa vida, assim, né? De busca, e emanar uma paz para ela. Eu não sei o que elas estão passando. Então, muitas vezes, quando a gente sente aquela intuição, que é uma coisa muito, que a gente fala, é nossa, não foi uma coisa externa, pode vir de você mesmo, de uma outra realidade mais sábia que você nessa vida. Mas é muito complexo tudo isso. Tem que. Sim. Eu indico um curso bacana disso com o nosso colega o Alberto Cabral. Ele tem um curso de física espiritual que ele explica detalhadamente esses acessos. É muito bacana e vale a pena. Olha, muito bom aí. Olha aí, pessoal, já a dica aí Vai para trazer ele para o vocês. canal também. Vou. Já tô com os contatos aí, a Liliane me passou uns contatos que a gente vai trazer gente para cá, porque a nossa intenção aqui é trazer várias visões, várias informações para que vocês aí vão, né, absorvendo, vendo o jeitinho, tá legal, não tá, o que você absorve para você, o que você pega aquilo ali e tem o que ressoa com você, com a sua essência, né? Por isso que a gente está trazendo aí várias visões, várias informações. Bom, as perguntinhas acredito que terminaram. Deixa eu mostrar meu livro, né? Ai, mostra! Nossa, olha aí, gente, para quem quiser, ótima indicação de livro, o livro da Liliane. Ele tem duas partes, gente. A primeira parte de projeção astral e a segunda parte de bioenergia, junto também com as percepções extrasensoriais. Esse já tem e-book, já tem impresso também, vocês podem adquirir ou pela Tesseracton, que é a minha editora, ou através da Amazon também. Quando eu falo minha editora, é minha e do meu sócio, né, o Luiz Fernando. Sim. Então, é uma pessoa muito bacana também, faz um trabalho maravilhoso em termos de diálogo empático, né? Até te comentei, né, Roberta? Sim, sim. Então, é muito bacana. E o meu outro livro vai sair daqui
uns 20 dias. O Esse Viajando que eu ia na perguntar também, quando é que ia sair. Então, pessoal, vamos ficar 20 dias ligadinho já está aí. pronto, está diagramado já. Ah, que bom. Então, gente, aí tá as indicações para vocês, leituras, para vocês estudarem, se aprofundarem no assunto, e não só fazer as técnicas, né? Também estudar realmente, e também não só ficar no YouTube, também, né? Livros são uma excelente ferramenta. Se quiser E pesquisar muitas coisas, tem muita gente sim, legal, né? com Cuidado, certeza. dá uma filtrada, né, nas coisas que vocês Sim. perceberem que são sites que geram muito medo na Uhum, pessoa, corram, corram. sim. Não tem que ter medo, gente. Tem que estudar para você dominar a técnica, né? Então é por aí. Tem gente boa. Wagner Borges, né, nem se fala, né? Uma pessoa expert no assunto, como projetor astral, Ah, um é. grande amigo meu, adoro de paixão. Então, assim, tem tantas pessoas bacanas, né, Sim, falando tem sobre esse tem tema. várias pessoas, mas é aquilo que você falou, né, Lina, a Gostei. gente tem que filtrar, filtrar, obrigada, a gente tem que filtrar, ver se ressoa com a gente, né, Isso, isso. questionar também se aquilo ali tá um pouco fora da realidade também, Sim. mas é isso aí. Liliane, muito obrigada por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite, E eu que espero agradeço que, essa né, oportunidade. espero que aí futuramente, quem sabe, a gente está voltando aí com novos bate-papos, com Sim, novas sim. lives, né? E eu só tenho a agradecer por você estar aqui e também agradecer a Emília, né, que proporcionou essa nossa Ah, apresentação, esse momento Mi. falar Um de beijo, Mi, hoje, para você. né? Porque ela Amanhã, apresentou amanhã eu vou bem. dar um curso de percepção extrasensoriais. Você já fez, né? Ah, já fiz o curso de clarividência, já fiz, é bem bacana, gente. Também Amanhã nós super temos uma turma recomendo. bacana aí. Quem quiser, Usei muitas técnicas aí, ó, tá que vendo? ela passou. Né, e funcionou, viu, tá funcionando. Eu Ah, demorei um pouquinho, né, porque eu acho que também varia de cada um, né, para sim, abrir a claro. clarividência, mas estamos indo, mas muito bom, gente. Então super recomendo aí para vocês, se vocês quiserem expandir o curso de vocês, realmente aí abrir mesmo a visão, tá. Então, Obrigada, Roberta. gente, obrigada por todos vocês também Obrigada, que estão gente. aqui, tá. Beijo e Até essa hora ótima com a noite gente para aqui. vocês. E você também, Roberta, obrigada pela entrevista, obrigada Imagina. pelo convite, pela amizade aí, tá bom? Ai, gratidão. Obrigada mesmo. Boa noite, Liliane. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.